E aí, você já parou para pensar que uma festa pode ser, na verdade, um grande enigma? Pois é. E se eu te disser que uma tradição cultural pode guardar segredos? Segredos sobre o futuro de uma sociedade inteira. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na memória de uma celebração bem fascinante, a Semana Euclidiana. Bom, tudo começa com uma pergunta que, olha, parece super simples, mas que na verdade abre um mundo de complexidade. Foi exatamente essa faísca que acendeu a pesquisa da autora Carmen Euclides. Semana Euclidiana. Que festa é essa? Esse é o nosso ponto de partida. É daqui que a gente vai desvendar essa história. Tá, mas como é que uma festa tradicional vira um enigma? O que foi que despertou essa curiosidade toda? A chave do mistério, veja bem, não estava na festa em si. Estava numa ideia. Uma ideia bem poderosa sobre qual é o verdadeiro papel de uma tradição. O estalo mesmo para a autora veio de uma sacada da antropóloga Regina Abreu. Ela basicamente disse que essa tradição não era só uma comemoração, e sim uma espécie de cofre que guarda tesouros para o futuro. Foi isso que ligou a chavinha da investigação. Mas aí fica a pergunta, né? Que tesouros são esses? E é aqui que a coisa fica interessante. O ponto central de tudo, que tanto instigou a autora, é que o segredo não está nos objetos em si, mas no valor simbólico que eles ganham com o tempo. É sobre como a gente cria uma ponte, um elo muito forte entre uma coisa concreta que a gente pode tocar e um pensamento, uma ideia, uma memória de todo mundo. Quer ver só uns exemplos? Pensa numa ponte, numa cabana, numa casa. No dia a dia são só construções, né? Coisas úteis. Mas dentro do contexto dessa festa, elas se transformam completamente. Elas ganham um significado cultural gigante, viram quase objetos sagrados que ajudam a definir a identidade de uma cidade inteira. Ok, então, se objetos comuns podem virar tesouros, como é que se investiga um negócio desses? Para desvendar o enigma, a autora seguiu um caminho bem específico, a trilha da memória social. E essa é uma abordagem que não quer só saber o que aconteceu lá atrás, mas sim como essas histórias todas continuam vivinhas da Silva hoje em dia. Mas afinal de contas, o que é essa tal de memória social? Resumindo bem, é ir atrás do que ainda está vivo. Não é ficar procurando um passado morto num livro de história, sabe? É entender o que ainda pulsa no presente, o que as pessoas lembram, o que elas valorizam e, o mais importante de tudo, o que continua sendo passado de geração em geração. Para isso, a pesquisa mergulhou de cabeça em arquivos, em documentos, em fotos amareladas pelo tempo. E foi bem ali, no meio de tudo aquilo que parecia esquecido, que aconteceu a grande sacada. As memórias pessoais da autora começaram a se encaixar com a história da cidade. De repente, ficou claro que a nossa memória individual, na verdade, está totalmente conectada com a memória de toda uma comunidade. Bom, e o que essa investigação encontrou? A autora traz uma imagem muito legal para a gente entender. Ela diz que a memória coletiva funciona como uma vitrine. Tem umas coisas que são colocadas ali, na frente, para todo mundo ver, enquanto outras, bem, ficam escondidas nos bastidores. E essa divisão é fascinante. De um lado, na vitrine, a gente vê os desfiles, os discursos bonitos, os artigos de jornal, tudo aquilo que é celebrado de peito aberto. Mas do outro lado, nos fundos, ficam as memórias escondidas, aquilo que foi esquecido, o que foi disfarçado e, principalmente, os silêncios. Porque até o que não é dito conta uma história. A memória, no fim das contas, é feita tanto do que se mostra quanto do que se esconde. E aqui tem um ponto que é fundamental. A intenção da pesquisa nunca foi chegar numa história final, numa verdade absoluta, com um ponto final. Pelo contrário, a autora diz que o trabalho dela foi como tecer um pano de fundo, sabe? Deixando uns espaços em branco, uns quadros vazios, para que outras pessoas no futuro possam preencher com novas interpretações. A história final está sempre sendo escrita. E é isso que nos leva para a grande conclusão dessa jornada toda. A festa, que era o objeto de estudo, não é uma coisa que simplesmente acontece e acaba. Na verdade, é um ciclo vivo que nunca termina de verdade. E aqui a gente chega num pensamento que é, uau, impressionante. A autora pode até ter terminado uma etapa do trabalho dela, mas a pesquisa em si não tem fim. Sabe por quê? Porque a própria festa não para. Ela continua sendo construída, reconstruída todo santo dia. Para cada resposta que se encontra, aparece uma pergunta nova. É um ciclo que simplesmente não para. A programação do ano é definida, as discussões começam. O palco é preparado, a cena é desenhada. E quando tudo parece que acabou, o que acontece? Começa tudo de novo, de novo. A organização da festa do ano que vem já é a festa acontecendo agora.
E é com essa provocação que a autora termina a reflexão dela, e é com ela que a gente encerra a nossa conversa. Pensando em tudo isso, no palco que está sempre sendo montado, na cena que está sempre sendo desenhada, a pergunta que fica no ar é: a festa já começou? Talvez a resposta seja que ela, na verdade, nunca parou.